Bom dia, hoje é um dia diferente, hoje é um dia especial. Hoje é o dia chamado Natal. E o que significa a palavra Natal? Natal significa nascimento. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento mais importante que aconteceu nessa terra, o nascimento de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que ficam, criando caso. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. 25 de dezembro era o dia do solstício. 25 de dezembro não tem nada a ver com o tempo de Jesus. Jesus nasceu em abril, Jesus nasceu em maio, Jesus isso e Jesus aquilo. Eu já fui muito desses que contendiam com as pessoas e queriam provar, não pode dar presente, e é isso e é aquilo. Isso é uma festa mundana, é uma festa comercial, de consumismo. Eu quero te falar uma coisa hoje. Não importa se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, eu até brinco, se ele nasceu dia 31 de fevereiro, não importa a data que ele nasceu, o que importa é que ele nasceu. Amém? O que importa é que Jesus nasceu, o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele se fez carne e ele veio habitar no nosso meio. Não importa se foi em dezembro, se foi em maio, se foi em junho, não importa o dia, não importa o horário, não importa nada disso. A única coisa que importa, meu irmão e minha irmã, é que Jesus nasceu e Jesus está vivo e Jesus ele quer transformar a sua vida. Ele disse: eu vim para te dar eternidade, eu vim para te dar uma vida diferente, eu vim para fazer diferença na sua vida, eu vim para fazer algo novo na sua vida, eu vim para te levar para o céu, eu vim para você viver uma vida próspera, uma vida feliz. Foi isso que Jesus veio fazer. Então não importa o dia, não importa a data, se foi de manhã, se foi à noite, o que importa é que ele nasceu. O Filho de Deus nasceu. A grande pergunta é, hoje comemoramos Natal, existe troca de presentes, existe uma festa, existe uma comida diferente, existe confraternização, existe uma comunhão diferente. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: Jesus já nasceu para você? Existe Natal na sua vida? Jesus ele já se fez presente na sua vida? Você já o recebeu como esse presente de Deus, esse favor de Deus, essa manifestação do amor de Deus? O Pai disse assim: porque eu amei o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu Jesus. Ele deu o único Filho dele, chamado Jesus Cristo, para morrer por você, para morrer por mim, para que nós, quando crescemos nele, nós deixaríamos de ser criaturas de Deus, formados pelas mãos dele, e passaríamos a ser filhos de Deus. Jesus veio para ser esse mediador. Jesus veio para te colocar na família de Deus. Jesus veio para te levar para um lugar diferente, um lugar chamado céu, um lugar chamado família de Deus. Jesus, ele quer nascer na sua vida. Amém? Vamos ver aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a respeito do nascimento de Jesus. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Era um censo naquela época. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José, o pai não o biológico de Jesus, que deixa eu fazer um parênteses a respeito disso. Jesus não teve pai e mãe biológicos. Jesus é filho de Deus. Jesus teve um pai que o criou e Jesus teve uma mãe que foi ali, usada por Deus para gerar o filho. A Bíblia diz que Maria, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus ele não foi concebido de José e Maria. Jesus ele não é um filho de um homem, de uma mulher natural. Jesus é o Filho de Deus. Amém? José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, ao primeiro filho. Maria, depois a Bíblia relata, ela teve outros filhos. Então Jesus nasceu
e ela o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então o que aconteceu? José e Maria estava grávida, eles subiram, né, até a cidade chamada de Belém. José e Maria, eles faziam parte da família de Davi, então eles tinham que se cadastrar, participar do censo da cidade de Belém. E ali chegou o tempo em que chegou o dia do nascimento de Jesus. E Jesus nasceu. Primeira coisa que eu quero, atentar para você, foi o lugar que Jesus nasceu, não o lugar da manjedoura primeiro, mas o lugar da cidade, a cidade chamada Belém. Sabe o que significa a cidade? O nome Belém significa casa de pão. Ou seja, Jesus ali no próprio lugar onde ele nasceu, ele já estava dando uma direção, ele já estava ali dando um prenúncio. Ele falou assim: eu vou nascer na casa de pão, eu vou nascer para servir de alimento para as pessoas. Ele não falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso alimento. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus é esse alimento espiritual para você e para mim. Jesus é esse alimento que vai nos sustentar nessa caminhada, nessa jornada em direção ao céu. Nós estamos numa caminhada. Pedro diz que nós somos peregrinos em terra estranha. O que significa isso? Peregrino que está de passagem. E terra estranha, esse lugar, essa terra não é o nosso lugar eterno. Aqui não é o fim das nossas vidas. Aqui nós estamos de passagem. Enquanto nós estivermos passando por esse trajeto, por essa caminhada, nós temos Jesus, nós temos a palavra para nos alimentar. Amém? Jesus nasceu na cidade de Belém. Jesus, quando Maria falou assim: bem, está na hora de eu dar a luz, chegou a hora de Jesus nascer. O que Maria fez? Maria entrou num lugar chamado estrebaria, num lugar chamado um curral. E Jesus nasceu e foi colocado dentro de uma manjedoura. O que é essa manjedoura? Jesus foi colocado num lugar onde os animais se alimentavam. Jesus não nasceu num berço esplêndido. Jesus não nasceu num berço de ouro. Jesus nasceu num lugar muito simples. Jesus nasceu num lugar onde pessoas o rejeitaram. Jesus nasceu num lugar para servir de alimento para as pessoas. Jesus, ele deseja nesse dia nascer na sua vida. Se Jesus não nasceu na sua vida, meu irmão e minha irmã, Jesus, o Natal para ser completo, não existe Natal sem Jesus. Ah, mas a gente troca presente, tem um amigo oculto. Deixa eu dizer algo para você. Jesus não quer ser teu amigo oculto muito tempo, não. Jesus, ele passou durante quase 30 anos um amigo oculto de mim. O amigo existia, mas ele era oculto. Oculto por quê? Porque não que ele não quisesse revelar a mim, eu que não tinha interesse em conhecê-lo. Eu que não tinha interesse em saber quem era esse amigo. Jesus ali no Evangelho de João, no capítulo 15, ele chega para os discípulos e fala assim: eu não chamo vocês mais de servos, não, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho te chamado de amigo, porque o amigo, eu tenho tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho compartilhado com você. Você lembra quando nós falamos sobre parábola, que os discípulos não entendiam, mas eles chegavam, pegavam Jesus num cantinho, num particular, e falavam assim: me explica, me ensina a respeito dessa parábola, o que você quis dizer a respeito disso? Jesus, ele quer se tornar esse amigo seu. Ele não quer ser um amigo oculto. Jesus, ele não quer ficar distante de você. Jesus, ele quer ser presente, ele quer ser real na sua vida. Pensa num amigo, um amigo que você pode contar, um amigo que você pode compartilhar, um amigo que na hora que você está triste, você fala: vem cá, eu preciso abrir meu coração para você, eu preciso compartilhar algumas coisas com você. Jesus, ele deseja ser esse amigo seu, esse amigo de toda hora, 24 horas por dia, para você conversar, para você bater papo, para você aprender, para você abrir o seu coração. Jesus, ele deseja fazer parte real, uma parte viva na sua vida. Amém? Se Jesus não nasceu na sua vida ainda, que Natal é esse que você está comemorando? Fica bravo comigo, não. Jesus, meu irmão e minha irmã, ele quer nascer na sua vida. Ele nasceu para servir, para alimentar a sua vida. Ele nasceu para fazer diferença na sua vida.
Lá atrás, quando nós lemos, né, quando Jesus faz essa referência que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele estava fazendo uma referência lá do maná. Você já ouviu falar sobre maná? Maná era o alimento, era uma espécie de uma sementinha que o povo israelita, quando eles saíram do Egito, que eles saíram, né, o Egito tipificando o mundo, eles saíram do mundo em direção à terra prometida. Do mesmo jeito, quando quando Jesus nasceu na sua vida, você está deixando as práticas do mundo, o jeito de viver do mundo, a cultura do mundo, a linguagem do mundo, para viver uma vida diferente. Lá atrás a Bíblia diz que o alimento deles era o maná, o alimento deles era todas as manhãs eles tinham esse maná à disposição deles. A Bíblia diz que todas as manhãzinhas, de madrugadinha, antes do sol nascer, eles iam lá, colhiam. Aquele maná era o sustento diário deles nessa caminhada. O sustento para eles, né, se fortalecerem e irem em direção à terra prometida. E só que tem um texto lá que é muito triste, que a Bíblia fala que eles enjoaram do maná. Eles se cansaram do gosto daquilo lá. Eles se cansaram daquilo. Será que você, que já deixou Jesus nascer na sua vida, que já existe Natal na sua vida, será que você tem se enjoado também? Será que você tem falado assim, nossa, mas está sem gosto, está sem graça, está sem sabor? Meu irmão, Jesus, ele nasceu na minha vida não para me dar uma religião nova. Jesus nasceu para me dar uma vida nova. Religião é muito diferente de Jesus. Hoje, infelizmente, eu acho que as religiões elas têm mais afastado Jesus das pessoas do que aproximado. Jesus, ele é esse maná, é esse arrozinho com feijão gostoso, é essa comidinha que todas as manhãs eu posso comer um pouquinho, eu posso experimentar um pouquinho, e essa comida ela me sustenta, ela me fortalece, ela me dá ânimo, ela me dá uma disposição nova, ela faz diferença na minha vida. Jesus deseja isso, eu tenho falado tanto sobre isso. Jesus quer fazer diferença na sua vida. A receita é o maná. A receita é essa comida. A receita é aquele que nasceu em Belém, na casa de pão, para servir de alimento para a sua vida. Aquele que nasceu numa manjedoura para alimentar as criaturas. Quando uma criatura é alimentada com esse pão vivo, ela deixa de ser criatura e ela se transforma num filho. Jesus ali em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos me receberam, eu dei o poder, eu dei a autoridade de transformar de criatura para filho. Quando você se alimenta do maná, quando você se alimenta desse pão vivo, quando você come dessa palavra, quando você se alimenta de Jesus, você deixa de ser uma criatura e se transforma num filho. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos dar prosseguimento, nós vamos continuar meditando nesse texto. Daqui a pouquinho nós voltamos no nome de Jesus.